Vamos começar o programa falando do Atlético. Giovana Pires. Os cacos já foram recolhidos e o foco agora é no Democrata, né, Gil? Hoje foi dia de reapresentação, Rafa, na Cidade do Galo. Mais uma vez, boa tarde pra você. Agora, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. Com novidade nessa reapresentação, o Hulk, atacante do Galo, que desfalcou o Atlético na partida contra o Patrocinense, derrota por 2-1 na estreia do Galo no Campeonato Mineiro. Tá de volta, então, atacante do Galo, treinou normalmente, estava com um problema no estômago, uma infecção no estômago. Agora já tá melhor, está à disposição do técnico Filipão, ao que tudo indica. A expectativa, então, é de que ele seja titular nesse próximo domingo contra o Democrata de Governador Valadares, estreia do Galo em casa. Arena MRV, nessa temporada, domingo às 4h, segunda rodada do Campeonato Mineiro. A gente vai poder falar sobre o provável Galo, discutir um pouco sobre esse time e também outros assuntos de fora de campo, principalmente em relação ao clássico na Arena, que já é na próxima semana, tá chegando também. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Breno Galante já tá conectado com a gente. Breno, boa tarde pra você. Queria saber o seu destaque inicial desta sexta-feira, meu caro. Um abraço. Um abraço, Rafa. A expectativa, um abraço também a Giovana, ao Lélio, a turma de casa, né? A expectativa do Atlético na frente da sua torcida, né? Um gramado diferente, Filipão, que criticou muito o gramado, mas disse na coletiva que domingo a história era outra, o estádio é outro, o gramado é outro, a formação pode ser outra, o Atlético deve ter o retorno do Hulk, pode ter o retorno de outros jogadores, nós vamos falar daqui a pouco. Então a expectativa é essa, de ver o Atlético pela primeira vez frente ao seu torcedor. Eu só espero, Rafa, que a primeira impressão que o Atlético deixou não foi muito boa contra o Patrocinense, mas que isso não crie um impacto no torcedor para que ele não vá ao campo, né? Que ele aproveite esse momento aí de final de férias, vá até a Arena MRV, é um grande passeio conhecer a Arena MRV, quem não conhece ainda, mas prestigiar o Atlético, porque eu tenho certeza, Rafa, que o futebol apresentado na quarta-feira não vai se repetir no domingo. Com certeza o Atlético vai fazer uma atuação bem melhor, a gente sabe que o gramado atrapalhou muito também, mas com as mudanças e com a volta do Hulk, o Atlético pra mim é outro, então o torcedor vai ver um time bem diferente no domingo, viu, Rafa? Olha só, amanhã o técnico Filipão comanda o último treinamento antes dessa partida contra o Democrata no domingo. Em relação aos outros jogadores que desfalcaram o Atlético na partida contra o Patrocinense, Gustavo Scarpa, Bruno Fux, Mariano Batalha e Zaratio, a gente não tem informação se de fato vão ou não ser liberados pelo Departamento Médico do Galo para essa partida de domingo. O que a gente sabia é de que eles ficaram de fora para aprimorar a parte física, não viajaram com o grupo para patrocínio, então por conta disso desfalcaram o Atlético. Agora o Atlético vai fazer questão de fazer um suspense em relação a esses outros jogadores. A gente vai poder comentar sobre isso também ao longo durante o programa, se vai fazer falta ou não esses atletas. Obviamente faz falta, claro. Agora, pra gente começar falando também sobre essa partida, já a expectativa sobre o Campeonato Mineiro, ainda sobre esse assunto da partida contra o Patrocinense em relação ao gramado. O Igor Gomes, meia do Galo, inclusive o meia mais utilizado pelo Atlético em 2023, falou sobre essa questão do gramado, disse até o que ele pensa, se o Atlético deve ou não poupar alguns jogadores pensando na situação do gramado visitante nesse Campeonato Mineiro. Vamos ouvir o Igor Gomes. Com certeza pode ser muito prejudicial, porque como todos sabem aqui, o Galo tem atletas de nível, a gente trabalha com equipamentos de nível, e equipamento, quando eu falo também, resume ao campo. Então, se a gente tem um campo que nos prejudica no estilo de jogo, ainda mais da maneira como que foi, eles até admitiram que foi proposital essa atitude, a gente bota em risco aí meses aí de jogos que talvez, a gente sabe que no nosso calendário é apertadíssimo. Você perde o jogador por uma lesão, por algo assim, perde 1 mês, 2 meses, e a volta que ele tem que dar para voltar a ter condicionamento, principalmente agora no início da temporada, é muito importante. Então, eu acho válido o Galo repensar, né, pensar dessa maneira. E eu acredito que se o Campeonato Mineiro quer elevar o seu nível, tem que cobrar os times para que tenha a exigência de condições melhores para que o campo, para que o espetáculo seja melhor. Não só evitar lesões, mas também para o jogo ser melhor, para as pessoas que vão para ver o show, para ver um jogo de futebol, desfrutar também de um grande jogo.
Ô Lélio, tá aí a fala do Igor Gomes, a primeira das 3 que eu separei aqui, né, pra gente falar no programa, repercutir as falas dele nessa coletiva. E assim, eu concordei plenamente contigo quando você falou que o gramado não é desculpa. Se é bom pros dois, se é ruim pra ambas equipes. Mas você também defendeu a entrada com um time reserva ou mesclado, porque poderia ser prejudicial. Só não concordo muito com o Igor Gomes dele ter falado que eles assumiram que foi proposital deixar o gramado alto, tanto é que cortaram no dia seguinte, né? Não dá pra cravar isso, mas o Igor também, né, fazendo uma análise, falando, pô, bicho, um gramado daquele jeito, ele prejudica até o espetáculo, se você pensar, né, no produto Campeonato Mineiro também. Bom, a partir do momento, e a gente falou sobre isso ontem, e o Ronaldo, há uns 2 campeonatos atrás, ele reclamou, e até meio que virou, né? Tipo uma chacota, agora tá reclamando do gramado. E só para lembrar que foi lá em Poços de Caldas, no Ronaldão, onde também é uma grama bem semelhante a essa lá de Patrocínio. Só que a Caldense não tá no campeonato desse ano. Mas nessa fala aí, o Igor Gomes, ele tem razão, porque ele vem do futebol paulista. E se você pegar a Copa São Paulo desse ano, poucos palcos que são utilizados no Campeonato Paulista estiveram à disposição da Copinha. Você pode pegar aí, com raríssima exceção, o estádio Barueri e o campo do Corinthians da final de ontem. Né? Por quê? Porque o gramado, ele faz parte do regulamento do Campeonato Paulista. Não só faz parte, como a federação, claro, que a Federação Paulista de Futebol, ela tem mais recursos do que a Federação Mineira, até mesmo por São Paulo ser o centro econômico do país, mas também, né, não tira a responsabilidade de uma administração melhor da Federação Mineira. E pode ter, renda tem aqui nos jogos do Atlético e do Cruzeiro e ela belisca, né, um percentual considerável, só para lembrar, mas cada um cuida da sua casa do jeito que quiser, sabe? Então a casa era do Patrocinense, ele quis desse jeito, que se dane. O Atlético poderia ter feito algo melhor e, por mais que eu defenda pré-temporada, que o time tenha que tenha tempo para treinar e tudo mais, para mim foi vexame perder pro Patrocinense na estreia do Campeonato Mineiro. Não dá para passar pano, brother. 5h15, Gil, e o Igor Gomes falou mais lá na Cidade do Galo, né? Só sobre essa questão do gramado ainda, Rafa, em relação aos jogos do Atlético fora de casa, fora de Belo Horizonte, nessa primeira fase do Campeonato Mineiro. A próxima partida e única que o Galo vai ter, pelo menos nessa primeira fase, fora de BH, que seja no interior, vai ser contra o Atlético em São João del Rei, 4ª rodada, então, da primeira fase do estadual, na quinta-feira, dia 8 de fevereiro, logo depois do clássico contra o Cruzeiro, às 9h30 da noite. A outra partida que o Galo vai fazer fora de casa vai ser contra o Itabirito, mas aí é aquela partida que vai ser lá no Mané Garrincha, então a gente espera que o gramado esteja melhor, já que é um estádio maior, etc, que vem recebendo alguns jogos. Ô, Giovana. Não, desculpa só te interromper, mas é porque eu tive uma informação lá de São João del Rei. Eu tive um amigo que foi assistir ao jogo do Atlético lá e me disse que o estado do gramado está excepcional, muito bem cuidado o gramado e que foi feita uma ampliação no estádio, porque atrás de um dos gols tinha uma área que eles tinham lá que era de camarote e colocaram aquelas arquibancadas móveis lá, então aumentou a capacidade do estádio, reflexo da SAF, né, que chega para poder dar uma melhorada e também do investimento no time que quer se transformar numa realidade na Série A do Campeonato Mineiro. Então o Atlético, eu acho que não vai ter nenhum tipo de problema, nem em São João del Rei, muito menos onde você disse aí em Brasília. É isso, então a expectativa é de que nessa primeira fase do Campeonato Mineiro, pelo menos o Atlético não tenha mais problemas em relação ao gramado, a não ser que tenha problema ali no Independência ou também na Arena MRV, que são os outros palcos que vão receber partidas do Atlético. Agora, o gramado da Arena ontem tava assim, tapete também, viu? Da Arena Independência. Né? Porque o América se preocupou, né? Em dar um trato no gramado, até porque tem um Itabirito mandando lá, então o ritmo de jogos, a quantidade, melhor dizendo, de jogos um pouquinho maior nesse primeiro momento no Campeonato Mineiro, Gil. Ô, Rafa, e só um detalhe, quando o tempo for passando e tal, e o gramado do estádio do Atlético não tiver perfeito, espero não ter mimimi, né? Sim. Não tiver reclamação de time de fora.
né? É só para lembrar, porque o estado do gramado ano passado era deplorável também. Então, vamos ver como está o estádio o gramado do estádio do Galo pro jogo pelo menos pro primeiro jogo, né? Vamos ver. Eu vi umas imagens aéreas hoje, né, daquele canal do Edante no YouTube, sobre em cima do gramado da Arena MRV, né? Eu vi umas imagens do gramado do estádio. Parece estar bem bom. Foi até uma matéria, tá lá em otempo.com.br, tem as imagens lá também, quem quiser acompanhar. O Atlético intensificou, né, durante esse período de pausa na temporada, os trabalhos por lá, fez uma reforma, digamos assim, no gramado, que já estava programada essa manutenção, mas aproveitou também que não tinha jogos, né, sendo disputados por lá, e principalmente também porque não vai ter a grama sintética, pelo menos é a expectativa do Galo para esse 2024. Deve ser só realmente na próxima temporada, já que o Atlético ainda não conseguiu aquela liberação da prefeitura em relação a isso. Pra gente ouvir o Igor Gomes agora sobre a Arena MRV, o Atlético vai fazer a estreia jogando em casa em 2024, retornando depois de inaugurar o estádio no ano passado, fez uma boa temporada por lá, teve 71% de aproveitamento na Casa Nova, agora retorna à Arena MRV. O Igor Gomes comenta sobre esse reencontro com a torcida agora em 2024. Expectativa muito grande. Mas enfrentar o jogo com a mesma seriedade que enfrentamos esse primeiro jogo, até porque começamos com resultado negativo e agora temos a nossa euforia de jogar o primeiro jogo da temporada em casa, com o nosso estádio cheio, na nossa arena. A gente sabe da importância do jogo e o peso dessa vitória. A gente tem que mandar um recado aí para o nosso torcedor que compareceu nesse último jogo e infelizmente não viu a gente sair com os 3 pontos, por N motivos. Mas agora focar no próximo jogo, no jogo de domingo, que tem um jogo importante, e também desfrutar de um ambiente, de um jogo, de um ambiente, de uma torcida muito, muito favorável pra gente, e se Deus quiser aí a gente continuar trabalhando e trazer os 3 pontos. Tá, então, Igor Gomes comentando sobre essa estreia do Atlético jogando na Arena MRV nessa temporada. Os ingressos já estão à venda lá naquele site do Atlético Tradicional, também venda na bilheteria física, o Atlético querendo ter o apoio da torcida logo na primeira partida. Pra gente fechar então com o Igor Gomes, ele também falou sobre como tem sido a preparação física dos atletas na cidade do Galo durante esse início de temporada, né? O período de pré-temporada agora em janeiro e também já o início da competição. Bora ouvir o Igor Gomes. Talvez essa pequena queda de rendimento, a gente tem uma pausa de 30 dias, a gente sabe como uma temporada é pesada, e durante essa temporada que a gente jogou no casa passada, esses 30 dias a gente tem que aproveitar um pouco, ficar com a nossa família, esquecer um pouco do nosso ambiente, mas pensando também que daqui a alguns dias a gente não pode largar de mão tudo, porque a gente sabe que essa parte, esse recomeço de temporada é muito difícil. A gente não volta a ter as atuações que a gente estava tendo no final da temporada, da noite pro dia. A gente sabe que a parte física é uma coisa que ganha com constância, treinando todos os dias. Eu acho que o trabalho físico nosso aqui tem sido muito bem feito diariamente, não só dos atletas, mas também da comissão. Como você bem citou, nesses 16 dias aí de trabalho já deu para ter uma evolução muito grande, mas a gente sabe que ainda o nosso time tem muito a melhorar e infelizmente ou felizmente, como já começou os campeonatos, a gente tem que melhorar jogando e dando resultado. Acho que o Galo é um time grande, o resultado sempre tem que vir à tona, e essas condições que são impostas pra gente, e a gente vai acatar tudo isso e vai fazer e vai desempenhar o nosso melhor futebol que tem pro momento. Ô Breno Galante, queria te perguntar uma outra questão, você que esteve em loco acompanhando, né, Patrocinense Atlético, o gramado, beleza, estão falando que atrapalhou a performance, grama alta, etc e tal, mas sobre a parte física do Atlético, você realmente sentiu que o time não estava tão bem fisicamente e isso pode ter comprometido talvez no mau resultado, na derrota contra o Patrocinense? Ô Rafa, muito pouco tempo pro Atlético se preparar, né? 16 dias é muito pouco tempo. A gente pegando em comparação ao Patrocinense, que ficou mais de 1 mês e meio se preparando, existe, claro, uma diferença. Eu no intervalo do jogo, eu tava ali atrás do gol, vi os jogadores passando todos com a camisa ensopada e com um semblante realmente cansaço.
né? Então eu acho que realmente pegou um pouco essa questão. Primeiro jogo, é a questão de ritmo de jogo, o Atlético ficou parado aí um mês, os jogadores sem ter, o jogo treino foi apenas 45 minutos, e a gente sabe que o jogo treino é bem diferente de um jogo no interior, o jogo pegado, o Patrocinense jogou como se fosse o jogo da vida deles, cada dividida, né, dos jogadores do Patrocinense era com muita vontade. Eu acho sim que a questão física do Atlético pegou, e acho que ao longo do campeonato, né, a gente vai ver o time do Atlético crescendo fisicamente, isso é normal, é uma coisa que não dá para preocupar. O Atlético tem um grande preparador físico lá, o Cristiano Nunes, e pode até ter algum tipo de revezamento até para esse jogo de domingo. Não vai me causar estranheza, né, se esses jogadores que não jogaram ainda entrem e alguns saiam, até para poder ter essa questão de não ter uma sequência muito grande de jogos nesse primeiro momento. Eu não vou me assustar se acontecer algum tipo de mudança por conta dessa parte física no Atlético no domingo, viu, Rafa? Lélio Gustavo, você também achou que o Galo tava mal fisicamente, não tava nos cascos? E tudo bem, né, gente? O Patrocinense estava treinando há um mês. Foi até a pergunta feita pelo nosso colega, eu não lembro quem agora para dar os créditos, mas ele falou, um time teve 30 dias, o outro teve 15, 20, ou até mais, o Patrocinense, enfim, mas isso fez muita diferença no jogo? Demais. E faz, porque o Patrocinense, se eu não estiver enganado, ele tá treinando desde o início de dezembro. Então ele teve ali, como você disse, 1 mês e meio para treinar. O Atlético era para estar voltando, para estar nesse momento começando os treinamentos táticos, sabe? E daqui 10 dias começar a fazer os amistosos, o técnico preparar, vamos jogar assim, quando não der vamos jogar assim, tá passando uma coisa ou outra, os ensaios, né? Mas faz muita diferença. O preparo físico estava péssimo, mesmo se o Atlético estivesse, né, já em andamento a temporada com 20, 25 jogos, ele nem falaria de gramado, ia reclamar, a grama tá alta aí, ia reclamar e ia ganhar o jogo, sabe, porque ia ter perna, que a gente foi vendo ao longo da partida que o Atlético também foi perdendo a sua força física. Então isso aí não é mentira não, faz diferença, e muita diferença. Só ver, o Grêmio perdeu lá no Rio Grande do Sul, o Inter, se bem que jogou até com time reserva no meio de semana, aí já empatou, Palmeiras suando a camisa para ganhar da Inter de Limeira. Isso tudo aí vai acontecendo, é normal. Agora eu quero aproveitar o espaço para falar sobre um jogador da base do Atlético, que é o Alisson Santana, que subiu pro profissional no ano passado, já com o técnico Filipão, né? Fez 5 partidas pela equipe, só tem 80 minutos ao todo em campo, né? Cerca ali de 16 minutos por jogo, e esteve inclusive ali no segundo tempo, já no finalzinho da partida, da derrota pro Patrocinense por 2-1. E é um cara que, pelo menos na minha visão, quando ele estreou contra o Corinthians no ano passado, a gente já percebeu que tem uma personalidade diferente, né? Um cara que chega mais, dribla, não tem medo muito do adversário, não sente o peso de jogar pelo Atlético profissional, pelo menos é o que eu observei nesses poucos minutos dentro de campo desse meio-campista. Ele tem só 18 anos, é de setembro de 2005, vai completar então 19 só no segundo semestre dessa temporada. Ele tem contrato com o Galo até dezembro de 2027. Inclusive fez um golaço naquele jogo treino que o Atlético fez antes do início do Campeonato Mineiro contra o Ipatinga. Ele dribla 2 marcadores ali, chegando pelo lado direito, jogada individual toda dele, entra dentro da grande área e finaliza tirando do goleiro. Fez um baita golaço, personalidade o garoto. Vocês acham que merece realmente mais espaço nesse time do Atlético nesse momento, pensando que estamos no Campeonato Mineiro? Mas eu acho que é o único da base, assim, que pode aparecer mais nessa temporada, pode ser de fato utilizado pelo Filipão. Eu acho que é o que tem mais chance, vocês concordam? E aí, Lélio? Ele já tá desde o ano passado, né? Teve algumas oportunidades. Em alguns jogos ele entrou razoavelmente, teve um outro que ele entrou muito mal, não conseguiu modificar o panorama do jogo, mas é o que está mais à frente realmente para receber mais oportunidades, e o momento ideal é no Campeonato Mineiro. Ele entrou já no jogo da última quarta-feira, faltando 13? Faltavam uns 13 minutos, uns 20 minutos no máximo. Pois é. Então vamos ver se ele vai ganhar mais tempo em campo aí neste Campeonato Mineiro. É o cenário ideal pro Alisson Santana jogar.
E eu acho que é muito louco. Eu lembro que no ano passado o Filipão foi até perguntado sobre essa situação dos jogadores da base, né? Quando é que ele vai ou não utilizar esses jogadores em algum momento. Ele até falou que é melhor ter cautela, principalmente quando a fase do time não é muito boa, quando os jogos não estão muito bons, é importante preservar um pouco esses jogadores. Só que no levantamento que eu fiz, o Alisson, nessas 5 partidas que ele jogou pelo profissional do Atlético sob o comando do Filipão, todas as vezes que ele entrou em campo, o Galo estava perdendo ou empatando, não estava numa situação muito boa. Então parece que o técnico Filipão não sabe muito o que fazer em relação a como proteger esse garoto ou não, acaba colocando ele ali na fogueira realmente, mas eu acho que é um cara que pode ser utilizado. Concorda, Rafa? Eu acho que sim. E assim, a minutagem, né? Tem que vir no Campeonato Mineiro. Eu acho que o laboratório tem que ser feito agora, viu, Gil? Porque botar o garoto pra ser queimado, né? Num jogo de Libertadores, numa Copa do Brasil em fase decisiva, até porque o Galo já entra mais à frente na Copa do Brasil, ou até mesmo num jogo pegado do Campeonato Brasileiro, o laboratório tem que ser feito agora, Giovana. Então, é o Campeonato Mineiro que tem que ser utilizado para esse tipo de teste. O Breno Galante também já falou sobre isso aqui, né, Breno? Que a chance da molecada é essa. Mas o Rubens está aí. O Rubens está aí, ele era da base. Tem um monte de jogador da base que passou. E o Rubens perdeu um pênalti na Libertadores. Sabe por que ele joga? Porque ele é bom de bola. É só isso. Pra mim não tem muito mistério, não. Os outros não jogam porque ainda não estão prontos ou não convenceram o treinador de que eles são tão bons assim ao ponto de merecerem uma oportunidade maior. O Rubens pra mim é uma realidade. É da base. Eu tava conferindo aqui, Breno, realmente o Alisson Santana entra aos 77 minutos, então foi isso mesmo, 32 do segundo tempo. Foi dele o lance daquela tentativa de bicicleta lá no abafa do Galo para tentar empatar o jogo? Não tô lembrando agora. Ô Rafa, eu confesso que eu tava do outro lado, que eu já tinha ido pro outro lado, eu não enxerguei direito se foi dele. Agora eu acho que ele deixou uma boa impressão, porque no jogo treino, a Giovana citou muito bem, ele é um cara que tem uma característica do 1 contra 1, de partir pra cima, e fez um belíssimo gol contra o Ipatinga. E a entrada dele no jogo de quarta-feira, ele partiu pra cima também, ele jogou aberto, foi buscar a bola pela direita, né, e foi pra cima, sofreu uma falta frontal que acabou que o Lemos desperdiçou a cobrança, mas um jogador que mostrou que tá com vontade, que quer mostrar jogo. O Lélio falou muito bem, esses jogadores têm que aproveitar esse momento do Filipão e mostrarem que tem condição, porque ele mostrando dentro de campo, não tem como ele não acabar tendo oportunidades. O Rubens fez isso ao longo da temporada passada e eu tô confiante, eu acho que o Alisson sim tá na frente de todos os demais que estão lá da base e tem mostrado muita vontade, tem mostrado futebol dentro de campo. Eu acho que a gente vai conseguir vê-lo mais vezes aí nesse Campeonato Mineiro, sim. Gil, então. Já vou encerrar. Era isso, eu ia te perguntar se você tinha algum detalhe pra gente finalizar esse primeiro bloco, porque a gente já tá com o Matheus Oliveira na ponta da linha pra falar sobre a questão do Super Clássico com torcida única e também a questão da Supercopa do Brasil, mas pode falar, Gil. Só pra gente fechar então, já entrando um pouquinho nesse assunto em relação, adiantando, né, o que o Matheus vai trazer daqui a pouco sobre esse clássico com o mando do Atlético, né, no próximo dia 3 de fevereiro, próximo sábado, 7h30 da noite, o Atlético vai receber o Cruzeiro, Campeonato Mineiro, terceira rodada, muito provavelmente já praticamente confirmado o acordo entre os dois clubes de que o jogo vai ser sim com torcida única, depois de toda aquela confusão que a gente observou quando o Atlético recebeu o Cruzeiro em casa na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. A Polícia Militar então confirmou para a reportagem de O Tempo Esportes que sim, recebeu esse comunicado de Atlético e Cruzeiro de que tinham acordado em relação a essa torcida única. Isso e muito mais aí sobre o fim de semana maluco que a gente vai viver em Belo Horizonte na semana que vem. Quem vai trazer é o Matheus Oliveira daqui a pouco. E o Fernando Martins Miguel, que estava na transmissão conosco, ele falou, foi o Alisson mesmo, viu, Rafa? Obrigado, viu, Fernandinho? Valeu demais, meu velho. Ô, Breno, bom final de semana pra você. Não sei se eu estarei domingo lá na arena não, viu? Tô avaliando aí, ver se eu tô com vontade de ir ou não. Mentira, tem que ver com a Elane se eu tô com vontade de ir ou não, mas bom trabalho pra você no final de semana também, meu caro. Acho que tá fechado. Pesquisando aqui e vai ser, se eu não me engano, vai ser o primeiro jogo do Murilo Francisco Misson
apitando um jogo do Atlético. Ele nunca apitou um jogo do time profissional do Atlético, apitou categoria de base, futebol feminino. Então vai ser a primeira vez, o árbitro de 37 anos, escrivão da Polícia Civil. Então vamos ver se ele não vai sentir esse impacto de apitar lá na NMRV um jogo do Atlético. Um abraço para todos vocês aí, um bom final de semana. Até mais. Valeu, Breno. 5h32, a gente vai esticar um pouquinho esse primeiro bloco. Vamos aproveitar que o Matheus já está conectado conosco. Matheus, boa tarde para você, meu caro. Conta pra gente. Você estava acompanhando essa reunião sobre a Supercopa do Brasil e o esquema de segurança que tem que ser montado para receber torcidas organizadas aí de Palmeiras e São Paulo, né? Quais são os detalhes, Matheus? Pois é, Rafa, muito boa tarde para você, para quem tá ligado aqui no Em O Tempo Esportes. A gente está em frente à sede do Batalhão de Choque da Polícia Militar, bairro Salgado Filho, aqui em Belo Horizonte. Houve uma reunião entre a Polícia Militar, Polícia Civil, STJD, Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal, uma série de órgãos de segurança, junto a torcidas organizadas de São Paulo e Palmeiras, Máfia Azul e Galoucura, visando esse superclássico do próximo dia 4, domingo às 4h no Mineirão, entre Palmeiras e São Paulo. Qual é o temor? A torcida organizada do São Paulo é aliada à Máfia Azul. A torcida organizada do Palmeiras, a Galoucura. São 4 torcidas rivais e o temor é de que haja conflito entre essas organizadas. Por isso foi feita essa reunião como uma forma de prevenção e orientação a essas torcidas. E a definição é a seguinte, Rafa: haverá uma escolta, primeiro da Polícia Rodoviária Federal de São Paulo até Minas Gerais. Na divisa de Minas com São Paulo, a Polícia Militar de Minas entra na jogada em Extrema, no sul do estado, fazendo a escolta até Belo Horizonte. Aqui em BH, ônibus da torcida do Palmeiras seguem para a Arena MRV, ônibus da torcida do São Paulo seguem para a sede da PRF em Betim e lá passarão por vistoria. Estando tudo ok, liberados, seguem para o Mineirão. A torcida do Palmeiras vai para o lado do Mineirinho, a torcida do São Paulo para o lado da Avenida Carlos Luz, num esquema bem semelhante ao de clássicos Atlético e Cruzeiro. Dentro do estádio, elas ficarão divididas assim como é em Galo e Raposa. E depois do jogo, como é que vai ficar essa saída das duas torcidas? Sai primeiro a torcida do time que perder, a torcida vai seguindo para São Paulo, a torcida campeã fica no estádio mais um pouco para acompanhar a comemoração e sai em seguida para a capital paulista. Expectativa da Polícia Militar: 55 mil pessoas no Mineirão, 2.000 saindo de São Paulo, de 80 a 100 ônibus saindo da capital paulista vindo para Belo Horizonte, 30 viaturas da Polícia Militar fazendo a escolta entre Extrema e o Mineirão. Lélio Gustavo, um mega esquema. Já a gente vai ter uma sonora, inclusive, de um oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. Estamos preparando aqui tudo direitinho, mas, Lélio Gustavo, tem que ser feito esse esquema, até porque, cara, é um jogo, como eles classificam aí, né? Faixa vermelha, né? Risco altíssimo. É claro, é de alto risco, porque só para lembrar, lá em São Paulo não existe clássico com a presença de torcida adversária no campo do mandante, né? Então quem manda o jogo só tem torcedor a favor, não existem torcedores visitantes. E agora é uma chance, né? Se dividir um estádio com as duas torcidas, duas das maiores torcidas, não só do estado de São Paulo, como do Brasil. Tem muito São Paulino aqui, tem muito palmeirense aqui, mas a grosso modo eu entendo que grande parte virá do interior, principalmente do sul de Minas. Então, esses 100 ônibus aí que o Matheus falou, eu tô achando pouco. Eu calculo que cada torcida sai de lá pelo menos com um número bem maior de ônibus, outras caravanas saindo do sul de Minas, e não é à toa que a previsão é de 55 mil pessoas. 55 mil deverá ser a capacidade para este jogo da Supercopa do Brasil. Mas realmente é bom ficar atento, porque geralmente o choque rei sempre
trouxe cenas lamentáveis entre os torcedores, né, Rafa? Pois é. E, Matheus, só uma outra questão. Certamente a Polícia Militar do Estado de São Paulo também vai acompanhar essa turma até cruzarem a divisa com Minas Gerais, porque, né, lá dentro mesmo já pode correr o risco de alguma confusão. Foi dito isso, foi falado isso nessa reunião que você acompanhou? Pois é, tinha até um representante, já voltei de guarda-chuva, né? Pra quem tá no YouTube tá percebendo a diferença, porque a chuva começou a engrossar pro lado de cá, viu? Mas houve a presença aqui na reunião de um representante da Polícia Civil de São Paulo e o representante da Polícia Rodoviária Federal afirmou que haverá essa escolta dentro de São Paulo até a divisa de Minas pela Polícia Rodoviária Federal. E daqui, a partir do nosso estado, a escolta será dividida entre Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. É isso, são 5h37. O Matheus ficou quase igual a Mary Poppins ali com o guarda-chuva, hein? Não ia falar não, mas não teve jeito. Que dureza, hein? Lelo não perdoa ninguém. Matheus, a gente já tá com a sonora aqui no ponto. Quem da Polícia Militar que falou contigo nessa reunião? Foi o Coronel Flávio Goldinho. Vamos ouvir então a sonora do oficial da Polícia Militar aqui de Minas Gerais. Na verdade, nós reunimos agora, não só com as torcidas, mas com diversas instituições, em função do planejamento, que não é um jogo fácil. É um jogo difícil que vai acontecer aqui em Belo Horizonte, e a estrutura ela precisa ser tratada, combinada e chancelada através de um documento que nós fizemos nessa reunião. Então, foi uma reunião com as torcidas, tanto do Palmeiras como do São Paulo, sobre os procedimentos que a Polícia Militar, junto com as outras instituições, irão adotar. Então, a operação da Polícia Militar, ela inicia na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais. Então, nós iremos escoltar todas as torcidas, em torno de 50 ônibus da torcida do Palmeiras e também em torno de 50 ônibus da torcida do São Paulo. Esses ônibus serão deslocados de São Paulo até Belo Horizonte em horários diferentes, todos escoltados pela Polícia Militar. E para isso nós fizemos certos e diversos acordos para que ocorra da melhor maneira possível. Ouvimos também as torcidas, tanto do São Paulo como do Palmeiras, pedidos para que a gente pudesse construir juntos a melhor solução para que esse jogo aconteça aqui no dia 4. Então chega em Belo Horizonte primeiro a torcida do Palmeiras, ela deverá ser deslocada para um determinado local, e a do São Paulo ela chega 4 ou 3 horas depois. A do São Paulo ela já é encaminhada diretamente para o Mineirão para que possa ter o procedimento feito pela Polícia Militar. Então toda a operação, toda a explicação, o Tenente Coronel Mafra do Batalhão de Choque, ele vai explicar para os senhores como que o Mineirão vai ser dividido, como que as coisas irão ocorrer. Aproveitamos também e convidamos também representantes tanto da Galocura como da Máfia Azul em função do jogo Cruzeiro e Atlético que vai ocorrer aqui no estádio, aqui em Belo Horizonte, um dia anterior. E já adianto para os senhores, né, que a Polícia Militar ela não se manifestou em momento algum sobre a questão de torcida dividida ou de torcida única, tá? O que vier, o que for decidido, a Polícia Militar ela tem plenas condições de cumprir. Como está sendo feito 50% do Palmeiras e 50% do São Paulo, e a Polícia Militar está fazendo essa operação de forma muito bem cautelosa, muito bem planejada, para que ocorra um jogo muito tranquilo. Foi acordado com todos os chefes de torcida sobre a tranquilidade que a gente precisa e o comprometimento para esse jogo aqui em Minas Gerais. Tá aí, Matheus, a sonora do Coronel Godinho da Polícia Militar. Flávio Godinho, diretor de operações da Polícia Militar, falando sobre todo esse esquema para a Supercopa, o clássico entre São Paulo e Palmeiras aqui em Belo Horizonte. Uma outra situação, Rafa, nós conversamos também com o presidente da Mancha Verde, conversamos com o presidente da Independente, que é a maior torcida do São Paulo, e ambos falaram que esperam um clima de paz. E o da Mancha Verde falou: a gente quer fazer aqui a festa que a gente não tem podido fazer em São Paulo por questão de restrições dentro de estádio. Vamos mostrar aqui que futebol precisa de festa e que vamos mostrar que dá para fazer clássico sim com torcidas divididas. Estava aqui também o representante do STJD que alertou
para punições caso haja confusão entre as torcidas organizadas. Alertou também para a situação de cânticos homofóbicos, de cânticos racistas, que a gente, claro, espera que não aconteçam. E ainda sobre o risco de uma punição prévia antes de a bola rolar. Caso haja algum problema, por exemplo, nas estradas, o STJD pode fazer uma intervenção para suspender a torcida antes do jogo e ela sequer entrar no Mineirão. Tá certo, mais informações sobre essa questão das duas torcidas, né? De Palmeiras e São Paulo na Supercopa aqui em Belo Horizonte, lá no portal de O Tempo Esportes, otempo.com.br/esportes. Matheus, muito obrigado, bom trabalho para você e até a próxima. Muito obrigado, valeu, Rafa. Destacando que a PM reforçou mais uma vez que não foi um pedido dela o clássico com torcida única na Arena MRV entre Atlético e Cruzeiro. E vai ser um fim de semana movimentadíssimo para a polícia. No sábado tem o clássico às 7h30, mais cedo, 13h, Banda Mole. Temos dezenas de blocos de carnaval já desfilando no sábado, no domingo e no domingo ainda a Supercopa. Muito trabalho para a PM.